Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-la e ajudá-lo na resolução das atividades do volume 2, semana 5. Tema da aula de hoje, o discurso e a mitificação. Pessoal, antes de darmos continuidade à aula, como sempre, peço para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais. Aperta aí o botãozinho de se inscrever para acompanhar. Também aquele sininho para poder ser notificado de todas as novidades que a gente tem para oferecer para vocês. Vamos lá então? Pessoal, o discurso e a mitificação. Bom, é uma coisa natural, uma coisa recorrente, é algo da cultura do ser humano, a busca de explicações para as coisas, a busca de explicações para os fenômenos, a tentativa de fazer sentido de todas essas coisas que estão nos cercando, de todos os acontecimentos que nos causam espanto ou curiosidade. Então, o ser humano constitui diversos discursos para poder colocar sentido às coisas, para poder dar explicação para os elementos, dar explicação para os acontecimentos do mundo e da vida. Claro, pessoal, que nem todos os discursos são construídos da mesma maneira, e eu não digo isso por conta de pontos de vista não somente, mas também, pessoal, por conta da origem desses discursos e da maneira com que esses discursos se relacionam com, por exemplo, a nossa mente. Existem discursos que são produzidos que abusam um pouco da imaginação, que extrapolam um pouco aquilo que a gente chama de lógica, de, vamos dizer assim, causa e consequência, algo que a gente consegue descrever como um discurso lógico, racional. Existem discursos que são produzidos na base ali do senso comum, na base do medo, que possuem, claro, várias e várias funções. Uma fofoca tem uma grande função. Dentro da sociedade, os mitos, as histórias tradicionais também têm uma função importante. Entretanto, pessoal, há que se traçar determinadas questões. Se nem todo discurso é produzido da mesma maneira, com as mesmas ferramentas e com o mesmo método, será que, quando duas visões conflitantes entram em choque uma com a outra, não vale a pena se buscar qual foi a maneira encontrada por um observador X e um observador Y de chegar à resposta? Qual foi a forma encontrada pelo indivíduo de responder aquela pergunta? Seria o mito a mesma coisa do que uma explicação racional? Seria a ciência equivalente, por exemplo, a uma fofoca, a um senso comum? Então, elementos como esses são discutidos ao longo da aula de vocês pelo material do PET. É um PET um pouco mais amplo, é um PET um pouco mais abrangente, mas tem o seu propósito e vamos ver o que as questões nos ajudam a raciocinar, a concluir também. Pode ser? Bora lá para a atividade 1. Atividade 1. Reflita sobre os dois textos a seguir. Texto 1. O ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá. Anaxímenes de Mileto. Texto 2. Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Basílio Magno. Filósofos de diversas épocas procuraram explicar racionalmente a origem do universo. O que as teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e Basílio Magno, pensador medieval, têm em comum? Bom, então, como a gente comentou, pessoal? Ambas estão tentando explicar de alguma maneira um elemento da natureza ou da realidade. No caso, Anaxímenes está falando sobre a questão do ar, como o elemento original que deu origem a todas as coisas que existem, e Deus, no caso do texto 2, como criador de todas as coisas. Então, qual das alternativas aí melhor expressa esse sentido? Letra A. As duas têm origem nos mitos das civilizações antigas?
Bom, no caso do texto 1, está mais para filosofia. B. Ambas propõem um princípio originário para o mundo. C. As duas defendem que Deus é o princípio de todas as coisas? Não, somente o texto 2. D. As duas rejeitam as teorias dos filósofos da religião? De forma alguma, o texto 2 não está rejeitando. E nem o texto 1 está se posicionando nesse sentido. E letra E. Ambas são baseadas nas ciências da natureza? Também não, né, pessoal? Podemos dizer, então, que seria a letra B, né? Ambas estão tentando uma explicação sobre a origem do mundo. Questão número 2. Identifique e registre duas características que você percebe em si mesma ou si mesmo e que não são resultado de um esforço racional. Pensa lá. Quantas coisas que você tem ao longo do seu dia a dia, que você vivencia, né, dentro de você mesmo, características espontâneas, características cotidianas que você tem e que não necessariamente são pensadas, são fruto de algum tipo de reflexão mais aprofundada. Bom, eu vou dar algumas provocações para vocês. Primeiro, a paixão pela morena ou pelo moreno é fruto de um esforço racional? É uma coisa pensada? É um elemento matemático? Você vai lá e calcula o grau de beleza, porque o moreno, a morena possui um determinado tamanho percentual entre gordura, músculo, beleza e gostosura. Então é um esforço racional, a paixão, o desejo que você tem pela morena ou pelo moreno? Um outro exemplo, a tua coragem é fruto de um esforço racional, seus atos corajosos, a sua disposição para se afirmar, dizer o que você pensa, dizer o que você quer? A sua fome, né, e o seu sono, isso também é fruto de um esforço racional? Você está lá se planejando o tempo inteiro, né, quanto aos seus desejos de fome e sono? Ou é uma coisa mais natural, mais espontânea? Um outro exemplo, a sua habilidade no futebol, ou no tatame, ou na make, também é fruto somente de um esforço racional? Ou tem alguma coisa do tipo, não sei, um feeling que você sente quando você está fazendo essas coisas e que não dá para explicar muito bem? Você só sabe que é para ser assim. Então, tá aí algumas provocações para você me dizer, né? Duas características que você percebe em si mesma ou em si mesmo. Conseguir identificar alguma coisa que não seja fruto de um esforço racional? Diz aí. Atividade 3. Agora faça o exercício inverso. Identifique e registre duas características suas que sejam resultado de decisões que você tomou depois de pensar bastante sobre um determinado assunto. Então vamos lá para algumas provocações também, tipo daquele nível, né? Vamos lá. Primeiro, você obedecer a uma autoridade, obedecer a uma pessoa mais velha, você diria que isso é algo instintivo, é algo automático, ou é uma coisa que requer um tanto de educação, um tanto de reflexão? E planejar o seu dia? Planejar a sua tarde? Planejar a sua carreira profissional é uma coisa instintiva? Ou é algo que você precisa refletir, né, ponderar os prós, os contras, procurar evidências para você dizer, não, aquela profissão é melhor, ah não, fazer isso hoje é melhor do que fazer isso amanhã? E aí? Escolher um representante ou uma representante? Uma prefeita, uma governadora, um presidente, um síndico? Isso é algo mais instintivo? Ou é só uma coisa que você decidiu ao longo da sua vida? Ó, o Google tentando me ajudar. E aí, escolher um representante é uma coisa mais instintiva? Ou é algo que você precisou pensar e refletir para poder fazer? E, por exemplo, a decisão de se dedicar ao tempo, um determinado tempo ao estudo, um determinado tempo ao trabalho? Né? Isso aí também é algo instintivo ou isso requer educação, um tipo de reflexão? Enfim, pessoal, essas são provocações ali que a gente pode fazer para poder mostrar para vocês como que outros aspectos da sua vida são aspectos planejados, são aspectos ponderados, fruto de reflexão. Da mesma forma que o PET usa, eu também vou trazer esse exemplo. Abandonar um vício.
abandonar um mau hábito também não é algo que requer educação e reflexão? Então diz aí, 2 características suas que são resultado de decisões que você tomou depois de pensar bastante sobre o assunto. Enfim, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha sido minimamente útil essa aula. Não deixe de checar aí o nosso projeto Eu Não Erro Mais, que está logo saindo do forno. Se cuidem aí e um grande abraço. Valeu!